E, finalmente, o ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, autorizou inquérito contra o deputado Nicolas Ferreira, do PL, por ofensas contra o presidente Lula, do PT. Lembram quando o Nicolas foi na ONU dizer, dentre muitos absurdos, que o presidente Lula era ladrão? Então, parece que a conta chegou. Vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão. E aí, a conta está chegando, Daiane? Todo mundo se feliz. A conta está chegando. Será que a conta vai chegar agora para o Nicolas Ferreira? Será que é o momento que o Nicolas Ferreira vai parar de falar tanta barbaridade e achar que nada vai acontecer por uma suposta imunidade parlamentar, que é justamente como eles se defendem, o motivo pelo qual eles não estavam ali querendo, né, a prisão, a manutenção da prisão do Chiquinho Brasão? Será que é isso? Então, né? O Nicolas Ferreira, eu acho que todo mundo lembra, mas para quem não lembra o que ele fez naquela sessão da ONU, no ano passado, nós vamos lembrar aqui o que ele fez. Desculpa, pessoal, mas é importante, né, para contextualizar realmente quem não lembra. E o que foi que o Nicolas Ferreira ele esteve na comissão da ONU, ele poderia levar muitas informações interessantes, duvido, mas ele poderia. E o que foi que ele fez na comissão da ONU? Além de algumas falácias e inverdades do tipo, nós, né, o governo da direita, a extrema-direita, o Bolsonaro, reduziu o desmatamento da Amazônia nos últimos X anos, né? Então, assim, a gente sabe, a gente tem dados que não é uma verdade. A gente viu o desmonte das instituições que protegem o meio ambiente do país. A gente viu todo o descaso do Bolsonaro para com a preservação ambiental. Então, assim, não tem como contestar esses dados. São dados que a gente tem aí de todas as instituições sérias do país. Mas o Nicolas Ferreira fez isso na ONU e o pior, ele ainda chegou para dizer que o Lula era ladrão. Foi exatamente o termo que ele utilizou. Por causa disso, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, solicitou a abertura de inquérito e agora, alguns meses após, o ministro Luiz Fux, né, do STF, solicitou a abertura desse inquérito para fazer essa investigação. Ainda é só uma investigação, mas a gente tem aí uma questão que é interessante ressaltar, que é o seguinte: para o Nicolas Ferreira, né, e essa turma aí que fala da imunidade parlamentar, o que o Fux deixou muito evidente quando fez a abertura do inquérito foi o seguinte: deixar evidente que ofensas não entram na categoria que seria em que ele estaria imune, né? Ah, é? Então, ofensa como outro ponto. Então, ele pode sim ser, né, condenado, processado e condenado aí pelas ofensas contra o presidente Lula, pelo crime contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, será que agora vai? No nosso primeiro corte, no nosso primeiro vídeo, a gente tem justamente essa matéria sobre a abertura do inquérito que foi autorizada pelo ministro Fux. Vamos lá. Ministro do STF autoriza a abertura de inquérito contra o deputado federal Nicolas Ferreira por crime de injúria contra o presidente Lula. A decisão do ministro Luiz Fux dá um prazo de 60 dias para que a Polícia Federal faça as diligências necessárias para investigar o caso. A abertura do inquérito foi autorizada a pedido da Polícia Federal a partir de um comentário de Nicolas Ferreira sobre o presidente em novembro do ano passado. Durante um evento na ONU, o parlamentar mineiro se referiu ao petista como, abre aspas, ladrão que deveria estar na prisão, fecha aspas. Agora, Nicolas vai responder a esse inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe o que é pior? Ele né, vai responder aí. Tá, eu tenho lá minhas dúvidas se vai dar em alguma coisa, né? Aquilo, mas... E ainda é por um negócio com tanta falta de criatividade, né? Pois é, né? E, gente, tem outras questões que o Nicolas ele já poderia ter sido, inclusive, perdido o mandato, ter tido a cassação dele, inclusive pelo crime de transfobia. É um crime que ele cometeu no Supremo, na Câmara, e nada acontece, né? Então, o Nicolas ele tem aquela ideia ali, existe uma figura como se fosse protegida, e entre os bolsonaristas é mais ou menos isso que acontece. Eles falam tudo, fazem tudo, e
enquanto sociedade, eu posso dizer que a gente sente que demora muito mais os processos para correrem quando são essas figuras, né? Uhum. Ele já deveria, inclusive, não ter mais cargo, né? A gente tem ainda a questão do próprio estado dele, que ele já teve uma cadeira ali impedida de utilização. Então, assim, Nicolas Ferreira realmente não dá. Mas é interessante que quando ele foi à ONU, ele tinha certeza, e aí alguém no chat comentou ONU entre aspas. Sim, ONU entre aspas, porque ele não foi debater ali com grandes líderes, foi uma sessãozinha pequenininha, algo do tipo, mas ainda assim é um evento oficial da Organização das Nações Unidas. E ele não pode, né, enquanto um líder, enquanto um político, um parlamentar, ofender o seu líder também no mesmo partido, do mesmo país, e expor dessa forma toda a nação, que é justamente isso que ele foi fazer, foi uma exposição com inverdades toda a nação. E a partir disso, né, vou pedir agora desculpa para vocês, eu vou pedir também um pouquinho de paciência e estômago, que a gente vai mostrar a fala, né, são poucos segundos da fala do Nicolas na ONU, só para a gente ter uma noção do absurdo que ele fala. São 27 segundos, gente. Respira. Vamos lá. Vai dar certo. If there weren't so many people promising to improve it. It's a quote from a philosopher Olavo de Carvalho. Eu mutei porque eu sabia que você ia fazer isso e eu ia dar risada. It's a quote from a philosopher Olavo de Carvalho. Enfim. And that fits perfectly with Greta and Leonardo DiCaprio, for example, that supported our socialist president called Lula, a thief that should be in jail. And now we have Amazonia with the worst fire in 15 years. And they are just in silence and disappeared. Que vergonha! Dani está sem áudio dele. É isso, eu tirei porque eu sabia que eu ia gargalhar aqui, mas, gente, é o seguinte, né? Para vocês terem uma noção, no ano de 2019 a 2022, durante o mandato do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, PL, a gente teve uma área derrubada, desmatada ali de 35.193 quilômetros quadrados. Né? É o tamanho ali da Amazônia que foi desmatada, é o tamanho de 2 estados como Sergipe e Alagoas juntos, sabe? Então, assim, foi um aumento de 150% em relação aos 4 anos anteriores de Bolsonaro. Né? Antes de Bolsonaro, a gente teve quem? Dilma e Temer. Então, em comparação com os anos anteriores, foi um aumento de 150%. Não à toa, né? A gente teve várias brechas de flexibilizações. A gente teve, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente dizendo assim, vamos passar boiada, né? A gente não pode esquecer o que Salles falou e fazia. E aí o Nicolas vai para a ONU, além de chamar o presidente Lula de ladrão, ele ainda vai falar, por exemplo, de uma redução do desmatamento da Amazônia. É realmente descolado da realidade, é difícil de ouvir o Nicolas, eu sei disso, e diante, né, dessa ofensa muito clara, muito evidente que ele comete contra o presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, aí vem o inquérito do Fux, né, a abertura do inquérito, e ele responde, porque ele teve a coragem de responder, e é claro que ele vai responder no seu tonzinho, né, muito... Porque o negócio dele é todo esse, só rede social, fazer videozinho na rede social, né? Fazer o trabalho mesmo, assim, a sério, não, né? Esse aqui eu vou passar inteiro aí, é isso, 33 segundos. 33 segundos, vai dar certo. Gente, perdão. Logo após eu pedir informações sobre as denúncias do Elon Musk, o STF abriu um inquérito para investigar por que eu chamei o Lula de ladrão. Assim... Não foi. Não é porque você chamou o Lula. Olha como distorce a coisa, né? Não, é só para avaliar o teu comportamento errado diante do mundo, Nicolas. A simples investigação de um fato como esse já demonstra o quanto está ameaçada a liberdade de expressão no Brasil, incluindo o deputado mais votado do país, que possui imunidade defendida pela Constituição. Imagine como vai ser com um simples cidadão brasileiro que não pode chamar um político condenado em 3 instâncias de ladrão e envolvido até o pescoço em caso de corrupção. Hoje sou eu, amanhã é você.
Eu não, porque eu não calunio as pessoas né? Nicolas, E aí, ele sabe, eu ia dizer, Nicolas, não existe esse negócio de 3 instâncias, tararara, mas ele sabe de tudo isso, todos eles sabem de tudo isso. É só um joguinho para ficar falando, repetindo frase de efeito para enganar bobo na internet. Esse é o trabalho deles. exatamente. E o próprio TSE já condenou o Bolsonaro por uma publicação em redes sociais em que o Bolsonaro falava também nessa tal das 3 instâncias de condenação, né? Para alguma pessoa aí que possa não saber ainda sobre isso, o Lula ele foi condenado em 2ª instância, ele foi preso, mas ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, hoje Porque o o Lula processo foi é uma pessoa considerado absolvida. nulo E isso, o por processo foi considerado suspeição do nulo. juiz. O juiz Sérgio Moro, para quem não lembra, né, Sérgio Moro da Dallagnol ali, conseguiram, com as comprovações que o Supremo Tribunal Federal identificou ali, anularem o processo por informação passada, vazada, né? Por isso que a gente chama de vaza-jato. E por aí foi. Os ritos processuais jurídicos não foram seguidos, pelo contrário, foram atropelados. E por isso o Lula ele está sem nenhum tipo de irregularidade nesse momento na sua ficha. Uhum. Diferente de outros deputados que são apontados, investigados e estão agora em inquéritos, estão como inquérito aberto, como é o caso do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, ele, nesse momento, ele aponta o Fux, ele reclama, e outro detalhe é que ele lembra, né, ele traz a questão do Elon Musk aí para falar sobre, olha, porque eu me posicionei contra o Musk, então agora estão tentando ali, como se fosse uma briguinha de ego, como se fosse uma revanche, e não é isso que está acontecendo. A postura dele aconteceu no final do ano passado, eu concordo, e é uma outra coisa que eu reforço aqui, muitos momentos a gente tem um judiciário que é muito moroso quando a gente trata alguns casos da direita, extrema-direita, como aconteceu agora mesmo com a Zambelli, que o processo dela só foi ter um andamento agora no Supremo Tribunal Federal, naquela corridinha ali armada, pistoleira, atrás do jornalista negro. A gente teve essa informação recente, né, foi essa semana, que o processo dela começou a andar no Supremo Tribunal Federal. Demorou muitos anos, que isso foi em 2022, próximo do 2º turno. Mas acontece, a justiça, infelizmente, no Brasil não é tão tranquila como a gente gostaria que fosse, não é tão célere como a gente gostaria que fosse. Mas a gente precisa separar o joio do trigo, e o Nicolas ele não foi indiciado, o inquérito não foi aberto por nenhuma questão relacionada ao Elon Musk. Foi aberto apenas porque ele infringiu uma normativa de acordo ali com a PGR, de acordo com o Fux, que abriu o inquérito, e vai ser investigado a partir de agora. E a gente espera, pelo menos, que dessa vez pague pelo menos uma multa aí, né? Dê alguma coisa. Espero, né? Espero, porém sentada. Né? Porque, enfim, o pessoal no chat aqui tava comentando os casos do Nicolas aí. O pessoal tá reclamando também de ter que segurar a respiração por muitas vezes durante esse vídeo. Perdão, tá? Desculpa. Eu perdi o comentário aqui, mas alguém falava ali que ver o Nicolas na comissão de educação é punk, né? É punk, eu sei. É punk. Eu sinto isso também. É como ver o Weintraub no Ministério da Educação. Eu sei. Vamos lá, vamos ver se pelo menos ele aprende alguma coisa, né? Através desta investigação, que não é sobre o que você falou, Nicolas. É sobre as consequências do que você falou. Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes.